Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Espero que você esteja bem, se sinta bem aqui na nossa casa. Hoje vamos falar sobre as leituras que eu realizei em janeiro de 2026. Não foram muitas, eu sou uma pessoa que eu não tenho um ritmo de leitura muito frenético e eu detesto isso, confesso para vocês. Eu leio devagar para que eu consiga ler com um pouco mais de qualidade, tá? Então foram 3 livros lidos em janeiro, e de 2 desses 3 livros, um de não ficção. Como vocês sabem, eu gosto bastante de ler livros de não ficção, e eu sempre gosto de trazer essas indicações para vocês também, porque, pode ser que vocês se identifiquem com esses livros ou não. Então vamos deixar de delongas, vamos iniciar o livro de hoje. Desde já eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e vamos começar. Fui, vamos lá. Então, para abrir o primeiro livro que eu li em janeiro de 2026 e que foi uma verdadeira decepção, gente, eu não esperava começar o ano com um livro tão ruinzinho, mas é um livro, pessoal, que eu acho que atinge um determinado público que goste desse viés de literatura, que são esses livros de cura que vêm saindo em demasia, desde o ano passado para cá, e as editoras não param de publicar. Mas me chamou a atenção esse livro aqui, eu comprei assim que saiu, acho que eu peguei uma promoção, ficou aqui encalhado. Quando foi agora em janeiro eu li, eu falei, vamos lá, vamos enfrentar isso aqui. O livro é Bem-vindos à Livraria Yunnan-dong, da Yang Bum-reun. É literatura coreana, e literatura de cura, sai pela editora Intrínseca, e nós temos essa personagem que se chama Yang-ju. E Yang-ju precisa de um novo propósito na vida dela. A princípio a gente não sabe o que é que ela está buscando, mas a gente sabe que ela está em busca de algo. Ela chega nesse bairro e ela está querendo uma nova vida, um novo lar, abrir esse novo negócio. Então ela decide abrir essa livraria nesse bairro que se chama Yunnan-dong. Então, o nome da livraria Yunnan-dong é o nome do bairro onde ela abre essa livraria. A antiga vida dela, o seu antigo lar, já não oferecia o que ela estava buscando. Então, nessa livraria, ela tem a chance de se conectar com algo que ela sempre gostou, os livros e a literatura. E vão aparecendo nesses personagens secundários ao longo do livro. Vocês podem perceber que o livro ficou bastante marcado porque teve o encontro do Caos Literário. Essa leitura foi leitura extra do Caos Literário, e eu queria pontuar algumas coisas no debate, e não porque eu gostei, porque foi uma decepção assim, esse livro para mim. Eu percebi que eu acredito que essa literatura de cura não seja literatura para mim, mas possa ser que seja uma literatura para você, essa leitura mais leve. Mas o que é que eu achei, assim? O que eles trazem de mais profundo e que eles questionam aqui dentro com grande ênfase, que para eles se torna uma grande questão, não vai de encontro com a nossa realidade, sabe? É tudo muito distante, assim, eles têm uma questão muito profunda com falta de flexibilidade de horário no trabalho, essa questão de eles se autoexigem demais. E eu acho que isso é reflexo de uma sociedade, como a sociedade sul-coreana já é muito igualitária, e que eles não sabem mais o que fazer para se tornarem melhores do que já são. Eu senti isso ao finalizar esse livro. Então eles questionam coisas que para mim não faz o menor sentido, sabe? O que é que eu posso fazer da minha vida? Enquanto eu não sei o que fazer da minha vida, enquanto eu não tenho um norte, enquanto eu não tenho um propósito definido para mim, eu vou arrumar qualquer tipo de trabalho. E aí entra aqui a questão do barista, que
está em crise existencial, e ele vai se tornar o barista da cafeteria da Yeongjun, e ele está em uma crise existencial para mim que não faz sentido nenhum, gente, porque o brasileiro ele corre atrás do prejuízo, sabe? O brasileiro ele se formou na faculdade, ele não consegue um emprego logo de cara, é uma realidade nossa também, não é unicamente, exclusivamente dos sul-coreanos, não, também é uma realidade, eu acho que a nível mundial, mas o brasileiro corre atrás do prejuízo, enquanto não está atuando na área, ele está fazendo mil e uma coisas para conseguir renda, para pagar suas contas, pagar os seus boletos e fazer acontecer. E isso sabe, falta sangue nos olhos. Eu acho que eu senti isso assim, falta sangue nos olhos nesse pessoal, sabe? Claro, eles são muito inteligentes, têm uma cultura riquíssima, uma história linda por trás. Eu não estou diminuindo os sul-coreanos jamais. Eu adoro assistir dorama, eu adoro ter esse momento, né, de alienação, vou dizer assim, de realmente desligar o meu cérebro e assistir esses doramas que são muito bobos, muito românticos, muito dramáticos, que me fazem chorar, mas eu me desligo um pouquinho, né, de algumas coisas sobre a vida, estresse, enfim, e esses momentos de alienação mesmo, igual você ou não, aí que talvez, eu gosto de assistir o BBB é uma porcaria, mas é aquele momento em que você tá, sabe, se desligando e assistindo uma coisa super supérflua, super boba, super idiota. Eu gosto de assistir doramas. E aí tem uns doramas muito bons, galera. Tem uns doramas muito bons. Uns romancezinhos assim muito legais. E aí eu acho que por influência dos doramas, eu pensei, nossa, eu vou adorar, né? Literatura de cura. Vou adorar, porque eu adoro dorama. Vou amar. Foi um horror. Foi um show de horrores pra mim. Eu acho que eu dei 2 estrelas, porque as meninas classificam isso por estrelinha dentro do grupo. Eu dei 2 estrelas por conta das referências literárias que ela traz aqui. Como ela trabalha em sua livraria e ela é a própria livreira, né? Ela, a princípio, não tem ninguém que a ajude. Depois é que vai vir o barista e depois vão vir outros personagens agregados aí que vão aparecer para dar uma força, né? Com relação à livraria e ajudar a Yeongjun. Depois ela vai abrir clube de leitura, depois ela vai estar participando de podcast, depois ela vai estar escrevendo para uma coluna, depois a vida dela pipoca aí. Super famosa no bairro, saindo nos jornais, então... Enquanto isso não acontece, ela faz tudo assim. Então ela é a própria livreira da sua livraria e ela traz umas indicações da literatura que são muito bacanas, e ela cita aqui dentro muitos clássicos. Ela cita aqui clássicos estrangeiros, clássicos ingleses, vão pipocando. Ela fala aqui sobre Kafka, ela fala aqui sobre Os Miseráveis, ela fala aqui sobre o Conde de Monte Cristo, e aí quando vai aparecendo essas referências literárias, que eu acho, ai que fofinho, ela que falou de fulano, ai que fofinho, ela que ela falou de tal livro. Ai, gente, eu dei as 2 estrelas por conta disso, mas eu não consegui me conectar com esse livro. E eu entendo você, caso você goste. Então também me entenda por eu não gostar, tá? Não me crucifiquem, nem venham me retaliar por eu não ter achado isso aqui grande coisa. Se você achou, tá tudo bem, aí saia com você. Me deixa aqui com minhas coisas, tá? E aí, saindo desse livro, que foi uma pura decepção, eu entrei em Uma Vez da Pele, do Jefferson Tenório, e aqui, glória! Oh, glória! Outra experiência de leitura, uma experiência de leitura que me ensinou muita coisa sobre essa questão racial, sobre essa questão do ensino público. Não é uma realidade, que seja não conhecida por nós, muito pelo contrário. Eu lembro que eu falei isso dentro do grupo para as meninas, que eu disse assim, nós não precisamos olhar para longe para encontrarmos a temática trabalhada por Jefferson Tenório em Uma Vez da Pele. Não precisamos olhar para longe. Nós precisamos olhar apenas para o nosso quintal. É uma realidade muito conhecida por nós. Só que a gente não sente na pele como eles sentem. Eles que moram em comunidades pobres e que passam realmente na pele por essa questão do racismo, do preconceito racial. Ele também toca aqui num assunto muito delicado, muito complexo, que é essa questão do ensino público, né? Nós temos aqui a história do Pedro, só que o Pedro aqui está narrando sobre o pai, né? O pai que se chama Henrique. E ele está construindo memórias sobre o pai através dos objetos que ele encontra na casa do pai. Não é spoiler, mas a gente já descobre no primeiro capítulo do livro que o pai faleceu, né? Em uma abordagem policial desastrosa assim.
E ele vai refazer esses caminhos com relação ao pai, olhando para esses objetos quando ele vai na casa do pai. Então, é uma narrativa que mostra um país que é marcado sim por racismo, é marcado por um sistema educacional falido, sistema público, e um denso relato de filho sobre o pai. Ele não se prende também apenas ao pai, ele também vai falar um pouquinho sobre a mãe, sobre esse casamento, né, que foi um casamento muito complicado e que eles, depois de anos tentando, se separaram. Ele também fala sobre ele mesmo aqui em determinados momentos. Pode ser que você estranhe a escrita do Jefferson, porque ele troca a voz narrativa, ele está narrando em segunda pessoa, o que já não é comum encontrarmos, né? Nos livros, normalmente a gente encontra primeira ou terceira pessoa, aqui ele está narrando em segunda, então quando ele fala sobre o pai, ele está usando o pronome você, né? Você, ele está falando do pai. Depois ele está falando da mãe em outro capítulo. Depois ele está falando sobre ele mesmo. Então requer um pouquinho mais de atenção do leitor. A princípio você pode estranhar, mas eu acho que depois você pega o ritmo, ou você pode terminar o livro e continuar estranhando. Isso pode acontecer também. Eu gostei. No começo eu fiz, caramba, ele tá usando a segunda pessoa, isso não é muito comum, vai causar aí um certo estranhamento nas meninas. Eu gostei. E eu acho que ele conseguiu desenrolar sobre a temática de forma muito sábia. Ele tem uma escrita prazerosa, inclusive em alguns momentos eu achei a escrita do Jefferson mais clara, mais objetiva do que a própria escrita do Itamar. Eu acho que o que suja o texto do Jefferson Tenório são o uso das palavras em baixo escalão, que ele usa em certa demasia, coisa que o Itamar não faz, e aí aqui eu dou uma salva de palmas para o Itamar, porque o Itamar não precisa fazer uso dessas palavras para dizer o que quer dizer. E o Jefferson, e aqui é algo muito pessoal meu, Daiane, não acho que o Jefferson precisaria se utilizar dessas palavras para falar o que ele gostaria de falar. O texto dele ficaria muito mais limpo se ele não tivesse usado tantas palavras de baixo escalão dentro do seu texto como ele usou. Inclusive é um dos motivos do livro dele ser censurado em alguns estados, por conta do uso dessas palavras imprópria para menores, enfim. Mas ele tem uma prosa gostosa e que em alguns momentos eu acho inclusive melhor, mais bonita do que a do Itamar. Vejam só vocês. A única coisa que eu disse, uma pena que ele sujou o texto, e eu não estou dizendo isso de forma pejorativa, pelo amor de Deus, com o uso de palavras desnecessárias de baixo escalão, palavrões mesmo, entendeu? Mas, gente, tem algumas... O livro ficou todo marcado, quase todo marcado, com muitas observações, apesar daqui eu não ter colocado, né, muitos post-its coloridinhos, que nem eu fiz aqui. Eu sou muito aleatória com relação a isso, mas eu sou mais de riscar, entendeu? Ó, eu sou mais de riscar, pessoal, e fazer as anotações assim, tá? Então, o livro que ficou bastante riscado, com muitas observações. A gente vai ver esse filho falando como o pai teve uma vida, né, um pouco difícil. O próprio pai, na sua infância, não tinha consciência do que era o racismo, ele só veio entender realmente o que era racismo depois de uma certa idade, já quando ele estava um pouco mais velho, passando por um relacionamento com uma menina branca, e ele foi entender o peso da palavra que algumas pessoas usavam com ele, chamando ele de pretinho, enfim, e ele começou a se incomodar muito com isso, a ponto de realmente esse relacionamento não dar mais certo. Depois ele vai conhecer a mãe do Pedro, é quando essa mãe do Pedro vai engravidar, mas o casamento também vai ser um horror. E esse pai do Pedro, que é o Henrique, é professor de literatura, enfrenta a sala de aula pelo governo do estado todos os dias, enfrenta uma turma que não quer nada com a vida, uma escola que não tem infraestrutura. Como enfrentar uma sala de aula, como ensinar o tanto que você sabe e querer que esses alunos cresçam e sejam alguém na vida, se esses alunos, se eles mesmos eles não têm interesse, eles não têm perspectiva de futuro, eles estão morando ali em uma comunidade muito violenta, onde eles acham que a vida deles é aquilo ali e acabou. Como é que esse professor consegue chegar nesses alunos? Para que esses alunos consigam ampliar o seu olhar e ver que pode-se ter um futuro através da educação. Isso me chamou muita atenção aqui dentro, tá? Então, foi uma leitura maravilhosa, gente. Eu dei aqui, nessas coisas de estrelinhas, eu dei 5 estrelas. Dei mesmo, assim, de olhos fechados. Gostei bastante, e é bem fininho, tá? Então, vai aqui. Aí, saindo do Avesso da Pele, eu entrei em uma ressaca literária.
muito horrorosa. E o que eu não gosto das ressacas literárias é que eu passo por outros livros e eu começo a achar os outros livros todos ruins. Não porque são ruins, mas é por conta da ressaca. Vocês me entendem, né? Então eu pensei, nossa, eu tenho que ir para uma coisa que não tenha nada a ver com a outra. Então eu vou sair do avesso da pele e vou mais uma vez partir para a não ficção. É o que me salva, pessoal, das ressacas literárias, são os livros de não ficção. Quando a ressaca literária acontece. Então eu fui partir para a autobiografia do C.S. Lewis, que se chama Surpreendido pela Alegria, que sai pela Thomas Nelson Brasil, tá? Aqui nós temos contado pelas próprias palavras do C.S. Lewis como foi o seu processo de conversão. E aqui vamos corrigir seu processo de reconversão. C.S. Lewis teve um reencontro com Cristo. Eu aprendi aqui dentro desse livro que C.S. Lewis, ele era cristão na sua infância, católico, por bastante influência do pai e da família paterna, que sempre foi muito católica. Então, C.S. Lewis na sua infância ia à missa. C.S. Lewis na sua infância seguia a liturgia. Ele só veio abraçar o ateísmo com 13 anos de idade, quando ele foi para o internato de inverno na Inglaterra. Tá? E lá, por conta da influência de professores, mais especificamente por conta da influência de uma professora, que é aquele não cita nomes, e pela primeira vez eu vejo o C.S. Lewis ou usar apelidos ou abreviar nomes, e aqui eu superentendo, juridicamente falando, ele não queria levar processo, nem nada do tipo, por conta de parentes vivos, então ele tem esse cuidado de não citar diretamente os nomes ou apelidar as pessoas. E ele fala que foi especificamente por conta dessa professora, que era muito cientificista, e ela era uma professora que questionava tudo, questionava não apenas o cristianismo, mas também questionava o ocultismo, e se ele já tinha vontade de abandonar a religião, ele abandona de vez nessa fase, a partir dos 13 anos de idade. Então ele abraça o ateísmo aí. E depois, como acho que vocês já sabem, é por influência do Tolkien que acontece esse processo dele voltar para Cristo de novo. Então, não é errado se você disser que C.S. Lewis passou por um processo de reconversão, porque ele usa essa palavra aqui, ele teve um reencontro com Cristo. O correto é isso, porque ele não teve uma vida inteira, desde que nasceu como ateu. Não, ele passou por fases. Começou como cristão católico, doutrina católica, por conta da família paterna, o pai irlandês, muito católico, a mãe inglesa, né? Depois, com 13 anos, no internato na Inglaterra, quando ele sai da Irlanda, atravessa o canal e vai para a Inglaterra, nesse internato ele abraça o ateísmo e esconde isso do pai, porque a mãe nessa fase já tem contraído óbito, ela já tem falecido. Ele esconde isso do pai, ele não conta em nenhum momento que ele se tornou ateu, que não acredita mais, e que ele é um grande questionador, né, um grande pessimista da vida. E depois, só lá na frente, com o Tolkien, é que ele volta, né, a Cristo novamente. Então é um processo de conversão. E aqui com Tolkien, quando ele se converte, ele já não é mais da doutrina católica, aí aqui ele passa para o protestantismo. Mas o C.S. Lewis era um grande conhecedor das liturgias católicas, gente. Vira e mexe nos livros do C.S. Lewis, ele fala sobre São Tomás. Vira e mexe em seus livros, ele fala sobre Santo Agostinho. E ele era um profundo conhecedor da cultura em si, de Cristo em si. Então, estudar e passar por esse processo de reconversão do C.S. Lewis através das suas próprias palavras foi uma das melhores coisas que eu fiz. Assim, eu gostaria inclusive de ter lido esse livro antes, mas a oportunidade se deu agora. Eu acho que eu li na época que tinha de ser. Então tá aqui, eu li Surpreendido pela Alegria, sai pela Thomas Nelson Brasil, é maravilhoso, indico que você leia. Ele aqui fala sobre a sua infância, ele fala sobre a família materna e paterna, a família materna menos sentimental, mais rígida, já a família do pai, paterna, que é irlandesa, era mais alvoroçada, mais sentimentalista, demonstrava mais o que sentia, católica, né, enraigada às tradições católicas, sobre o processo da doença da mãe, a mãe teve câncer, é operada em casa, os médicos naquela época visitavam os pacientes em casa, então ela recebe diagnóstico em casa, é operada em casa, fica convalescendo, tem uma breve melhora, mas depois realmente falece. E aí o pai
vai perdendo esse vínculo emocional com os filhos, e ele passa a mandar esses filhos, C.S. Lewis tinha um irmão mais velho, ele passa a mandar esses filhos para internatos. O irmão mais velho para a Inglaterra e C.S. Lewis ainda na Irlanda, em alguns internatos. Ele fala o internato do velho, ele não fala o nome do internato, fala o internato do velho. Quando ele sai desse internato do velho, o pai transfere o C.S. Lewis para a Inglaterra, para ficar no mesmo internato do irmão, só que em alojamentos, em prédios diferentes, porque tinha essa diferença de idade, né? Eles ficavam em salas diferentes, em dormitórios diferentes, mas estavam pelo menos no mesmo ambiente, no mesmo local, e eles poderiam fazer essa viagem juntos. Então, depois de um determinado tempo, Lewis passa a acompanhar o irmão para a Inglaterra, então faz essa travessia da Irlanda pelo navio, atravessa o canal, vai para a Inglaterra, passa muitos anos lá, depois ele perde a paciência com esse internato por uma série de coisas, mas principalmente por conta de bullying. Ele enche o saco do pai para que ele saia desse internato. É quando também a Inglaterra se envolve na Primeira Guerra Mundial, o irmão é convocado, C.S. Lewis fica sozinho, e o pai manda C.S. Lewis para a Escócia, para um professor particular na Escócia, com o intuito de prepará-lo para entrar na universidade. E ele atravessa da Inglaterra para a Escócia de trem. Então a gente vai acompanhando essa fase da infância, da juventude, até chegar na fase adulta do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis fala muito o termo alegria. Esse título, Surpreendido pela Alegria, é surpreendido por Deus. Alegria com letra A maiúsculo, é como ele escreve aqui dentro do livro, alegria com A maiúsculo, é Deus. E é engraçado que ele diz assim, que vira e mexe, ele era surpreendido ao longo da vida, mesmo enquanto ateu, ele era surpreendido por essa alegria. Mas ou ele não se dava conta, ou ele percebia, mas refutava. Tem uma parte muito interessante que eu marquei aqui. Eu só não sei se eu perdi. Ah, aqui. Ele fala que fez um passeio, né? Ele gostava muito dessas paisagens bucólicas, né? Ele gostava muito das paisagens irlandesas, os campos, os jardins, as flores. Adorou a Escócia por conta das florestas, dos bosques, das Highlands, enfim, adorou. Depois de muito tempo é que ele passa a gostar da Inglaterra, mas ele tinha uma quizinhazinha com a Inglaterra, que a Inglaterra era só chuva, neblina, nublado, muitos prédios, e a natureza, que ele sempre gostou muito, até porque, vamos lembrar, C.S. Lewis foi um professor medievalista, sempre o chamou a atenção, e ele fala de um determinado passeio que ele estava fazendo na Escócia, já com esse professor, ele tem ali um intervalo entre as lições e que ele caminhava após o almoço, e ele fala o seguinte: absorto no esquecimento de mim mesmo, durante esse passeio, novamente provava a alegria em A maiúsculo. Mas, com muito mais frequência, eu a espantava com a ávida impaciência por laçá-la, e mesmo quando vinha, instantaneamente eu a destruía. Com a introspecção e sempre a vulgarizava com a falsa suposição sobre a natureza. Então, sempre quando ele sentia que ele estava se conectando com algo mais especial, que era Deus, veja, ele novamente estava provando a alegria, que era Deus, ele refutava isso o mais rápido possível, ele fechava os olhos com relação a isso, e ele dizia assim, não, isso aqui é a mera exposição sobre a natureza que é muito bela e não tem nada além disso, né? Esse processo só vem mudar novamente depois com Tolkien. Então vale aqui também a leitura. Então é isso, pessoal. Em janeiro, não li muito, de 3 livros, essa daqui é super descartável, tá? Não vale a pena, pelo menos não vale muito o seu tempo. A não ser, se você quiser ler, leia pelo sua própria conta e risco. Veja aí o que é que você quer fazer. E aqui são 2 indicações realmente reais do que eu li, que eu gostei. Livros completamente diferentes, com assuntos e abordagens completamente diferentes, com interpretações completamente diferentes, estilos de escrita completamente diferentes. Contemporâneo, clássico, ficção, não ficção, nacional e estrangeiro, Jefferson Tenório e C.S. Lewis.
tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!